Olá, boa tarde a você. Um aluno arremessou uma cadeira na professora depois que ela pediu para ele tirar o boné. O caso foi em Taguatinga. A agressão levou uma reunião de emergência da categoria hoje de manhã. O menor fugiu e não foi localizado até agora. Já a professora conversou com a repórter Érica Blaine. Com 24 anos de profissão, a professora jamais imaginava que um dia seria agredida fisicamente por um aluno. Rosângela Arruda, que prefere não mostrar o rosto, chora ao mostrar as marcas da violência. Me sinto hoje desrespeitada, fragilizada, amargurada do físico que eu tenho. Mas o que dói mais é a alma. A professora dava aula de matemática nesta sala para cerca de 10 alunos. Um deles se revoltou quando ela pediu para que ele retirasse o boné. Houve bate-boca. O aluno foi enviado para a direção da escola. A professora continuou dando aula normalmente, até que se surpreendeu. O aluno veio por esta porta, pegou uma dessas cadeiras e arremessou contra ela. A agressão aconteceu no Centro Educacional 2, mais conhecido como Centrão, em Taguatinga. As aulas foram suspensas e os quase 170 professores da unidade foram convocados para uma reunião de emergência um dia depois da agressão. O colégio tem cerca de 2.500 alunos do ensino de jovens e adultos. O agressor tem 18 anos. A supervisora pedagógica diz que ele já era um aluno problemático. Ele já estava sendo convocado pelo Conselho Escolar, dia 24, agora, terça-feira. Ele iria participar dessa reunião para tentar se retratar do problema que já havia acontecido, né, e o que ele poderia fazer para melhorar essa sua conduta, né? A gente aqui procura resgatar o aluno, mas não deu tempo de chegar a essa reunião. Nós estamos realmente muito abalados diante de tudo que aconteceu e a gente espera que, né, as autoridades nos ajudem a resolver esse tipo de problema. O Sindicato dos Professores do Distrito Federal esteve na unidade onde tudo aconteceu. A diretora do Simpro reivindica para a categoria mais segurança e melhores condições de trabalho. Pressionar a regional para que a regional tenha o serviço terceirizado, a portaria, né? Tenha o policiamento, cobre também que a equipe esteja completa. A professora agredida levou o caso à delegacia. O aluno, que não foi localizado até o início da manhã desta sexta-feira, pode responder por ato infracional análogo aos crimes de lesão corporal, desacato e perturbação do trabalho. Em nota, a Secretaria de Educação disse que só vai se manifestar sobre o que vai fazer depois que tiver informações sobre a reunião entre professores e sindicatos da categoria. E o caso do acidente que matou mãe e filho durante um racha na L4 Sul em abril ganhou um novo capítulo. A Justiça suspendeu a habilitação de envolvidos no acidente, mas negou a prisão de Heraldo Pereira, de 54 anos, e de Noé Oliveira, de 34. A Justiça do Distrito Federal negou o pedido de prisão preventiva dos motoristas acusados de provocar o acidente que matou mãe e filho na L4 Sul em abril deste ano. Para o juiz, o advogado Heraldo Pereira, de 54 anos, e o sargento do Corpo de Bombeiros, Noé Oliveira, de 36 anos, não ameaçam a ordem pública. O pedido de restrição de liberdade tinha sido feito pelo Ministério Público no início do mês. Ainda na decisão, o juiz do Tribunal do Júri de Brasília suspendeu as permissões de dirigir dos dois homens. No entendimento do magistrado, manter as habilitações dos acusados poderia ocasionar mais riscos. No mês passado, os dois motoristas foram denunciados pelo Ministério Público à Justiça por tentativa de homicídio e homicídio triplamente qualificado. Os dois também foram denunciados por omissão de socorro e embriaguez ao volante. Mais um caso, mais um capítulo de um crime que chocou o Distrito Federal, Cláudio Humberto. Exatamente. E a gente observa que, por enquanto, continua, enfim, todo mundo pegando leve aí com esses dois, essa dupla aí que é acusada de assassinato. Elas dirigiram de maneira perigosa, fazendo racha na L4 Sul e batendo num terceiro carro que não tinha nada a ver com isso, matando uma senhora e o seu filho, um filho já de mais de 40 anos, deixando uma família e amigos absolutamente muito entristecidos e também revoltados com a impunidade. A polícia demorou muito
a concluir o inquérito. Foram 4, 5 meses de investigação, e o que já favoreceu em muito os acusados, porque afinal de contas eles apostam nisso mesmo, apostam no esquecimento. A gente espera que isso não seja esquecido pelo juiz ou pela justiça no momento do julgamento. E mesmo depois da vitória na Comissão de Constituição e Justiça, o governo segue pressionando por aliados que cobram cargos para derrubar a denúncia contra Michel Temer, agora no plenário da Câmara. A sessão está marcada para a próxima quarta-feira e hoje 8 ministros deputados foram exonerados para engrossar a lista de votos. A Renata Dourado já está com a gente por aqui. É uma mobilização, né, Renata? Uma grande mobilização, Rodrigo. Boa tarde para você, para o Cláudio. Uma feliz sexta-feira para todos que estão aí nos acompanhando. Então, com essas exonerações de hoje, já totalizam aí 9 o número de ministros que foram temporariamente afastados para reforçar esse time aí do presidente Michel Temer lá na Câmara dos Deputados. Então, assim que acabar essa votação, eles retornam aos respectivos ministérios. Então, a ideia é reforçar não só com os próprios votos, mas também fazendo corpo a corpo o trabalho de convencimento junto àqueles outros deputados que estão indecisos, né? Não sabem ainda como votar, se é a favor ou contrário ao presidente Michel Temer. Foi a mesma estratégia utilizada na primeira denúncia e todas essas estratégias usadas deram certo, tanto que a primeira denúncia foi barrada, né? Não teve andamento. Então, é isso que espera realmente. O presidente Michel Temer espera exatamente isso e está trabalhando aí arduamente. As promessas são muitas, os pedidos também. Nos bastidores fala-se, por exemplo, que o presidente prometeu ao ex-deputado Valdemar Costa Neto retirar o aeroporto de Congonhas da lista de privatizações em troca de votos do PR. Então, o Partido Republicano tem 37 deputados e recebeu importantes cargos no setor de transporte. Então, para manter aí esses cargos, teve essa promessa aí, que se fala nos bastidores, do presidente Michel Temer. Ontem o presidente Michel Temer se reuniu também com auxiliares e para avaliar aí as principais pendências desses pedidos, desses deputados que são da base aliada, basicamente são a liberação de emendas parlamentares, aquele dinheiro que é usado pelos deputados para fazer melhorias, ou pelo menos deveria ser usado para fazer melhorias nos respectivos estados, respectivos municípios, e também pedidos de cargos. Então o governo está fazendo um checklist aí do que já foi atendido, do que ainda pode ser atendido. Lembrando que, como você disse aí, a votação está prevista para a semana que vem, portanto, na próxima quarta-feira. Para que essa denúncia seja acolhida, serão necessários os votos de 342 deputados, no universo de 513 deputados. E como a gente sempre vem falando aqui, a tendência é exatamente essa, que essa denúncia seja mais uma denúncia, assim como aconteceu com a primeira denúncia, seja barrada. E o governo tem várias propostas aí importantes que devem ser analisadas no Congresso Nacional. Uma delas é a reforma da Previdência, que não deve mais ser votada como aquele contexto, aquele texto com vários itens, mas sim uma reforma mais enxuta, porque o governo está entendendo que é importante aprovar algumas medidas, ainda que não sejam todas as medidas, mas pelo menos fazer algumas modificações importantes na Previdência, até mesmo para melhorar e equilibrar as contas públicas. Rodrigo. Obrigado, Renata, que acompanha essa discussão. Cláudio Humberto, todos de calculadora na mão. Exatamente. O governo estima que terá entre 240 e 250 votos. Há também entre os governistas aqueles que achem que esses votos podem chegar aos 263 do primeiro caso, da primeira denúncia. O fato é que essa conta não tem que ser feita pelo governo. Quem tem que estar fazendo contas é a oposição. A oposição é que precisa de 342 votos para aprovar essa denúncia contra o presidente Michel Temer. Não é o governo. O governo não precisa ter essa preocupação de colocar pessoas votando em seu favor. O que se espera mesmo é que, como disse a Renata, novamente o presidente escape desse processo, ou pelo menos esse processo, é bom que se diga, o que a Câmara vai decidir não é uma anistia, um perdão para Michel Temer, é simplesmente adiar a abertura do inquérito para depois da presidência dele. No dia seguinte, a transmissão de cargo para o seu sucessor, Michel Temer passa a ser processado de acordo com as acusações da Procuradoria-Geral da República. Apesar das adversidades políticas, a economia brasileira segue dando sinais de recuperação. O país criou mais de 30 mil empregos com carteira assinada em setembro. É o melhor desempenho no mês em 3 anos e o 6º resultado positivo seguido. Foram mais de 34 mil empregos formais. A liderança veio da indústria, com mais de 25 mil vagas com carteira assinada, seguida do comércio, com outras 15 mil.
O setor de serviços registrou quase 4 mil novas vagas e a construção civil 380. Com o fim da colheita de parte da safra de grãos, a agropecuária acabou sendo quem fechou mais postos. No acumulado de janeiro a setembro, foram gerados mais de 200 mil empregos formais. E a seguir, mega operação contra a pedofilia prende mais de 80 pessoas no país inteiro. Band Cidade volta já.